convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, para que faça a conferência de abertura deste seminário. Seja muito bem-vindo, ministro. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui em Terras Gaúchas e na presença de vários amigos. Cumprimento o Dr. Raimar, que me fez este honroso convite para estar aqui hoje. Cumprimento o nosso anfitrião, o Dr. Luiz Henrique Cabanelos. Cumprimento também o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal. Cumprimento o Dr. Jorge Gerdau. Cumprimento o meu querido desembargador Silvestrin, desembargadora Luciane e todos os demais magistrados, autoridades, advogados que estiverem aqui presentes. Esse tema é o tema de todos os momentos, e não apenas deste momento. Porque é preciso que nós tenhamos, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, estabilidade. Porque essa estabilidade é que permite que as interações sociais elas se realizem segundo um mínimo de planejamento de vida, né? Porque esse planejamento ele visa resultados. Esses resultados devem corresponder, no mínimo, às expectativas sociais, às expectativas econômicas, muitas vezes são investimentos que fazemos, né? E às expectativas, inclusive, jurídicas. As regras jurídicas, elas visam tornar seguras as relações. O ponto fora da curva, que foge totalmente ao esperado pelos contratantes, pelos jurisdicionados, torna o resultado uma surpresa capaz de gerar inesperado passivo ou abortar sonhos e projetos. A segurança jurídica, quando é possível prever os efeitos materiais e processuais decorrentes de um conflito de interesses. Isso se imaginarmos, evidentemente, uma questão jurídica. Nunca é uma certeza, posto que peculiaridades podem ocasionar desvios de rota, mas deixa de ser uma mera possibilidade, tornando provável o resultado. Às vezes acontece, muitas vezes, numa mesma sessão de julgamento, de um determinado processo ter um resultado e outro processo onde se discute a mesma coisa ter outro resultado, mas às vezes por uma falha processual, que não permite que ingressemos no mérito e, com isso, uma determinada situação acaba tendo extraordinariamente um resultado diferente daquele esperado. Então, nunca é uma certeza, mas é preciso que nós tenhamos um mínimo de previsibilidade e, inclusive, contemos com essa possibilidade de haver um problema qualquer processual que impeça, né, o conhecimento do recurso. Às vezes, a falta de preparo do recurso, às vezes, a falta de juntada de uma procuração que certifique que aquela pessoa é o advogado daquele processo, às vezes, um prazo que foi perdido e faz com que aquele processo tenha um rumo diferente dos demais. Mas isso deve ser sempre tido como uma exceção. Segurança jurídica, então, é mais do que um princípio. Segurança jurídica é um valor a ser alcançado. Atuando no terreno da previsibilidade, visa dar estabilidade às relações jurídicas, entre elas a proveniente de uma decisão judicial. No direito material, né, e aí nós podemos pensar no direito civil, direito do trabalho, direito administrativo, além das regulações propriamente ditas,
institutos como prescrição, decadência e princípios como o do pacta sunt servanda, da intervenção negocial mínima, trazida agora pela Lei de Liberdade Econômica, da boa-fé objetiva, procuram reforçar a segurança jurídica como valor. Daí que o legislador, diante disso, protege o adquirente de boa-fé dos riscos da evicção, do vício redibitório, estabelece no artigo 113, parágrafo 1º, 5 do Código Civil, que a interpretação introduzida, inclusive, com a Lei da Liberdade Econômica, que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Isso tudo para que nós tenhamos um mínimo de estabilidade. No plano processual, já se distanciando do direito material, a segurança jurídica no passado, centrada unicamente no formalismo jurídico, né, centrada nos prazos, na forma propriamente dita, hoje é concretizada também por meio de outros vários mecanismos. Então, além de institutos como impedimento e suspeição do juiz, que não deve atuar em determinadas situações para dar segurança de uma decisão neutra, livre distribuição ao juiz natural, a fim de que não se escolha um determinado juiz com uma certa tendência, quarentena de juízes aposentados, a fim de que ele não influa naquele tribunal onde ele atuou, na Justiça do Trabalho, entre outros mecanismos, podemos identificar também, para efeito de segurança jurídica, os recursos de revista e de embargos. Porque os recursos de revista, na Justiça do Trabalho, eles visam a uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais. E o recurso de embargos visa uniformizar a jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso é um aspecto de segurança jurídica, a uniformização. Os incidentes de demandas repetitivas, os recursos repetitivos e também os de assunção de competência, com possibilidade de suspensão dos conflitos em instâncias inferiores das matérias em discussão, como meio de uniformização das teses de aplicação obrigatória. Então, uma vez definida a tese, nesse caso, então, aquela tese obrigatoriamente deve ser observada pelas instâncias inferiores. O Supremo Tribunal Federal lida com algo parecido com isso, que é a chamada repercussão geral. A própria jurisprudência, pacificada por meio de súmulas, orientações jurisprudenciais, notórias e iterativas, decisões da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, decisões plenárias, precedentes, tudo isso visa a uniformização e a estabilidade. A reclamação, né, antigamente chamada de reclamação constitucional, contra a usurpação de competência e contra decisões já definidas pelos tribunais, como também garantia de estabilidade das decisões dos tribunais. Os controles de constitucionalidade e também de convencionalidade atualmente, a preclusão, a perempção, a coisa julgada, a litispendência, a conexão e a continência, as ações rescisória e anulatória, né? Rescisória, mas a rescisória vai anular aquilo que foi objeto da coisa julgada, sim, quando a coisa julgada foi mal produzida e que ela não interessa ao ordenamento jurídico, tem que ser extirpada, aquela decisão fora da curva. Os princípios como o da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, né? Muitos acordos eram feitos entre sindicatos de categorias profissional e econômica, né? E as questões eram levadas depois à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho muitas vezes anulava e isso gerava para as empresas um passivo trabalhista. E atualmente esse princípio impede que, salvo em relação àquelas matérias que são que não podem ser
objeto de apreciação, perdão, que não podem ser objeto de convenção, porque elas tratam de direitos indisponíveis, tudo aquilo que for possível para efeito de negociação. Então, nesse caso, o juiz ele não pode desfazer aquilo que foi negociado entre as partes, o que foi reafirmado há pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, mas esses instrumentos a que eu me referi, eles tornam-se absolutamente inócuos como meio de resolução de conflitos e de proporcionar efetiva segurança sem a necessária otimização das decisões por meio da previsibilidade de seus efeitos. Eu havia falado com o Raimar, que tinha visto por acaso um artigo meu sobre a questão da segurança jurídica, mas tratando sobre os aspectos material e processual, e eu tinha conversado com ele, não, Raimar, eu hoje vou falar de um outro, dessa questão sob um outro enfoque, sob um enfoque filosófico. E ele ficou um pouco espantado, como assim sob um enfoque filosófico? O direito brasileiro ele já esteve fundamentado no justnaturalismo e já esteve fundamentado no positivismo. Mas o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele atualmente ele dispõe que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, o nosso direito agora não está mais fundamentado em relação às decisões judiciais, nem no justnaturalismo e nem no positivismo, e sim no pragmatismo jurídico. E esse é um aspecto, inegavelmente, de segurança jurídica. Então, o ordenamento passa a ter como fundamento filosófico do direito o pragmatismo jurídico, voltado para a avaliação a priorística do magistrado quanto aos impactos da decisão judicial na comunidade. A indagação que se faz é se o pragmatismo jurídico, como fundamento, ele pode ser considerado como mecanismo de atribuição de segurança jurídica ao sistema. Eu penso que sim. No decorrer da história, então, várias teorias filosóficas buscaram fundamentar o direito. Como eu disse, o justnaturalismo, o justpositivismo, nos Estados Unidos da América, o realismo jurídico e, contemporaneamente, o pragmatismo judicial, o pragmatismo jurídico, que encontra, inclusive, Richard Posner, né, como a pessoa que mais aplica o chamado pragmatismo. A filosofia do justnaturalismo de Santo Tomás de Aquino e também de Gustave Redbruck parte da ideia de que o direito não é criação livre do ser humano, como regra de conduta, e sim uma decorrência de um direito natural, inerente, imanente ao homem, e revelado natural e moralmente pelas fontes materiais e que independe de sua legitimação pelo Estado. E o discernimento entre o justo e o injusto estaria acima das normas escritas ou positivadas, sobre as quais teria, então, prevalência em caso de conflito. Em contraposição, o positivismo de John Austin, de Hans Kelsen, considera a regra formal, as práticas, os costumes invariáveis e aceitos em caráter obrigatório, como as fontes válidas de produção do direito. Então, aliado à argumentação impregnada de conceitos abstratos ou indeterminados de interpretação da norma jurídica em si mesma, esse positivismo serviu durante muito tempo como via de legitimação interpretativa decisória. Mas a produção de normas pelo legislativo não tem acompanhado a evolução da sociedade. Nós estamos vendo isso abertamente. O tempo necessário aos debates que precisam ser travados numa sociedade plural, por exemplo, como a nossa, marcada pelas diferenças, pela desigualdade e por setores que detêm poder privado, não se ajusta aos efeitos sociais e econômicos decorrentes do avanço da ciência, que
esse avanço vem se tornando, inclusive, ultimamente galopante. Então, as novas tecnologias, elas têm produzido transformações com assombrosa rapidez nos mais variados campos da economia, da engenharia, da medicina, da educação, dos setores produtivos e do mercado, o que impacta o modo de pensar, o modo de viver, de conviver, sem que as normas pré-existentes tenham a suficiência ou serventia necessárias à resolução dos novos conflitos. Tanto é assim que não são poucas as normas jurídicas editadas a partir da jurisprudência ou mesmo ao contrário para inibi-las. Isso aconteceu agora com a reforma trabalhista. Inúmeras normas jurídicas foram produzidas para inibir o que a jurisprudência trabalhista vinha decidindo, como já aconteceu o contrário, né? Normas trabalhistas que foram editadas a partir da própria jurisprudência. Por sua vez, a administração pública e os órgãos controladores igualmente dependem dessas normas para realizar ações, fiscalizar e implementar políticas públicas adequadas às transformações sociais e à inclusão. E o material com que opera o judiciário, consistente em leis incapazes de acompanhar a evolução social e o precedente judiciário, que remontam, ambos, né, a questões passadas e igualmente não consideram a sua atualidade, tem sido objeto, por um lado, de questionamento de sintonia com a realidade e, por outro, de conflito de separação de poderes. Nós estamos vendo isso abertamente. A partir de decisões judiciais que, buscando o ajuste de conflitos à realidade social, terminam indiretamente por usurpar do legislativo a sua função natural, com soluções que parecem muitas vezes se distanciar da vontade do legislador. Como exemplo dessa dissintonia em relação à evolução social, figurava no Brasil o impedimento de casamento entre homoafetivos, né, entre homoafetivos, se consideradas apenas a interpretação literal do dispositivo constitucional que determinava a sua realização entre homem e mulher. Então, o Supremo Tribunal Federal, atento à realidade social, à realidade da vida e às concretas conformações amorosas e familiares no sentido atual e contextualizado do texto gramatical, mas com isso ele foi chamado de ativista. Foi chamado o Supremo Tribunal Federal de usurpador de competência do legislativo pelos mais conservadores. A partir da primeira metade do século XX, surgiram nos Estados Unidos da América propostas de utilização do realismo jurídico nas decisões judiciais e, a partir da segunda metade do século XX, do pragmatismo jurídico. Nos dois casos, como reação ao desajuste entre a norma ou precedente e a realidade em transformação constante na busca da sintonia do direito com o contexto social para a obtenção de soluções com eficiência máxima. O pragmatismo, no entanto, ele não se confunde com o realismo jurídico. O realismo jurídico o realismo jurídico tem natureza sociológica e ativista. E ele rejeitava o direito abstrato pré-existente, rejeitava a norma, né? Na busca de uma decisão concreta que bastasse em si mesma para atender à realidade das expectativas jurídicas da sociedade. Então, o realismo jurídico sofria do mesmo problema que sofre o positivismo, né? É a norma nela própria, a norma por si mesma, aquilo que ela diz, simplesmente que deve ser aplicado não interessa se aquele resultado vai importar em algo justo ou não, porque o justo da norma seria uma concepção a priorística. Só que o realismo jurídico iria conformar aquela situação e o juiz, então, ele, de acordo com a situação que se apresentasse, é que ele iria, então, criar a norma do jeito que ele bem entendesse. E daí o ativismo. Deve-se às obras de Charles Peirce e William James, editada no século XIX, o surgimento do pragmatismo nos Estados Unidos da América como vertente da corrente judicial ativista. Atualmente, o Posner, como disse antes, é o expoente da doutrina,
tratando-se inclusive de uma das principais correntes atuais de pensamento do direito estadunidense. Contra uma visão metafísica priorística da realidade, essa vertente do pensamento atribui valor apenas psicológico ou estético à metafísica, ao defender a utilização de uma visão contextualizada e consequencialista, e, portanto, concreta, como critério de decisão judicial. E procura demonstrar que o empirismo, o formalismo e as teorias tradicionais, por si só, não mais se ajustam aos anseios da sociedade contemporânea, porque correspondem à decisão pela decisão e não à decisão quanto aos melhores efeitos que ela possa produzir. Enfim, enquanto o empirismo, como lógica indutiva, considera na interpretação dos fatos a experiência passada de forma absoluta, ou seja, como um fato ou um retrato, o pragmatismo, como lógica abdutiva, considera na decisão a experiência passada quanto aos efeitos futuros que pode produzir, ou seja, como possibilidade de fundamentação de previsão. A superação do positivismo, fundado no empirismo e no formalismo como instrumento de legitimação de direito, o pluralismo social e o incremento do risco nas sociedades contemporâneas são, entre outros, os fatores que justificaram o surgimento do pragmatismo jurídico. O pragmatismo jurídico até revisita, né? Está se vendo, aspectos do realismo jurídico, realismo ativista, mas busca atenuar esse ativismo ao propor a escolha de uma solução sintonizada com os efeitos práticos e antevistos da decisão, mas sem descartar as fontes tradicionais de revelação do direito. Ou seja, considera, além dessas fontes, fontes materiais, que podem ser sociológicas, religiosas, enfim, podem ser biológicas, também outros meios de informação e rejeitando conceitos abstratos dos efeitos invariáveis, unicamente previstos na norma pré-existente, propõe uma decisão que considera as suas consequências e produza os melhores resultados no contexto das necessidades humanas e sociais. Por exemplo, se o conflito envolver um aspecto econômico, e numa sociedade capitalista geralmente envolve, uma decisão voltada para a mais eficiente alocação de recursos na análise econômica e necessária do direito. Então, o pragmatismo propõe um olhar concreto sobre o problema a ser solucionado, rejeitando a forma abstrata de aplicação da norma positivada, ao voltar o olhar para os impactos da decisão e propiciar, então, ao magistrado a escolha da melhor solução. A forma abstrata de aplicação do direito importaria na interpretação da norma em si mesma, é o jus positivismo, legitimada por conceitualismos e generalizações para aplicação dos efeitos invariáveis nessa norma já previstos e se bastando, ao passo que o pragmatismo, tomando a norma abstrata e a jurisprudência pré-existente como um norte, e por meio de uma norma final concreta e de efeitos futuros eficientes e otimizados, como produto dessa reflexão, dirige-se então à melhor forma de resolver o conflito com a máxima racionalidade no contexto social. Tomemos, então, como exemplo, o empregado. Isso agora vai ser fácil de pensar, mas vamos voltar ao passado. É o que eu proponho, né? Um retorno ao passado, para a gente imaginar uma determinada situação. Então, tomemos como exemplo o empregado que, por razões ideológicas ou de crença, se recusa a se vacinar contra o vírus da Covid-19. A indagação é se pode ser barrado no ingresso no estabelecimento e despedido por justa causa, se persistir em fazer valer a sua convicção. Esse é o contexto a ser enfrentado e nele se encontra, nesse contexto, a valoração dos direitos fundamentais envolvidos na questão. Quais são? O direito individual fundamental do trabalhador de, por convicção pessoal, recusar a vacina. Ele tem esse direito. O direito ao trabalho, né? Ou seja, o direito de continuar empregado, de ter acesso a um emprego, a uma ocupação.
o direito fundamental à propriedade privada, que é a preservação do patrimônio do empregador contra indenizações geradas por sua negligência, em deixar uma pessoa nessas condições, potencialmente com vírus, infectar outras pessoas. E qual outro direito ainda? O direito coletivo à saúde dos demais trabalhadores. Então, nós temos aí nessa brincadeira uns 4 direitos fundamentais envolvidos, alguns individuais e outros coletivos. A interpretação tradicional da questão posta levaria a caminhos distintos conforme a visão de mundo do magistrado, propiciando que a decisão pendesse para um lado ou para o outro. No entanto, se enfrentada a questão por meio do consequencialismo característico do pragmatismo jurídico, que requer que as proposições decisórias sejam testadas, antevistas, por meio da antecipação de suas consequências e dos resultados possíveis, a diversidade de soluções se antecipa na mente do magistrado e ele precisa tomar uma decisão que se ajuste aos melhores efeitos sociais e econômicos, ou seja, uma decisão otimizada. Então, utilizando esse raciocínio, diante da pretensão do trabalhador de exercer a sua convicção pessoal de não querer se vacinar e, ao mesmo tempo, conservar o emprego, impõe-se a testagem de 2 cenários distintos. Primeiro cenário, na cabeça do magistrado, uma decisão que assegure ao trabalhador o direito individual de não se vacinar. Então, ele pode dar a decisão dizendo que ele tem o direito de não se vacinar, porque é um direito fundamental dele exercer a sua convicção. Nesta condição, por ficar mais exposto ao vírus nos diversos ambientes que costuma frequentar, podem os demais trabalhadores vir a contraírem a Covid-19 no ambiente de trabalho com efeitos imprevistos por meio desse trabalhador. Então, esse é o primeiro panorama que surge na cabeça do juiz. Qual é o segundo? Uma decisão que igualmente assegure ao trabalhador o direito individual de não se vacinar, mas podendo o empregador, nesse caso, em contrapartida, despedi-lo por justa causa. Se a opção for pela primeira decisão, pela primeira solução, e esse trabalhador trouxer para o ambiente de trabalho a doença, contaminando outros, o empregador terá agido com negligência e vai responder com seu patrimônio pelo risco assumido. E ainda imporá ao Estado o pagamento de benefícios previdenciários que poderiam ser evitados. Se a opção for pela segunda solução, estarão preservados o direito individual fundamental do trabalhador de, por convicção pessoal, recusar a vacina, o direito ao trabalho, desde que se vacine, o direito fundamental à propriedade privada, porque o empregador estará preservado, e o direito coletivo à saúde dos demais trabalhadores, porque não vai deixar uma pessoa nessas condições ingressar no ambiente de trabalho. Com base na ponderação de valores colocados em confronto, de um lado, os direitos individuais de convicção e de trabalho, e de outro lado, os direitos de propriedade, de exercício responsável da livre iniciativa e de o coletivo à saúde, a segunda opção é a que parece melhor concretizar os objetivos da Constituição por meio do afastamento do risco propiciado nas circunstâncias unicamente pelo exercício do direito individual do trabalhador. Então, como resultado da antecipação de efeitos, a segunda opção é que, de forma pragmática, ela resulta em máxima efetividade mediante o afastamento do risco à saúde da coletividade, ao patrimônio do empregador e à previdência social. Enfim, com esses conceitos, é que, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o juiz deve trabalhar daqui por diante. Aliás, desde 2018, diga-se de passagem. Assim como pode o trabalhador, por convicções pessoais, exercer o direito fundamental de não querer se vacinar, também pode e deve o empregador, em atenção ao bem-estar dos demais empregados, na preservação de um ambiente livre de riscos à saúde, vetar o ingresso no estabelecimento do empregado que não comprove ter se vacinado. Mas é preciso oportunizar ao trabalhador a possibilidade de repensar e avaliar o risco de seu comportamento,
pelo que, por meio de uma adaptação razoável, cabe ao empregador dar-lhe prazo razoável para que comprove que se vacinou, sob pena de despedida por justa causa que isenta o empregador do pagamento de verbas rescisórias ou dano moral pelo fato. Então, estará, ao mesmo tempo, nesse caso, respeitando o direito individual do trabalhador, mas também agindo em prol do direito à saúde dos demais. O pragmatismo jurídico. Tem aqui. Desculpa. Eu estava querendo um pouquinho d'água e não reparei que tinha. O pragmatismo jurídico ele tem como características o contextualismo, o consequencialismo e o antifundacionalismo. O contextualismo implica que toda e qualquer proposição seja julgada a partir de sua conformidade com as necessidades humanas e sociais. Considera o fato a ser apreciado conforme as características de tempo, lugar, valor e modo de produção, ou seja, frente às circunstâncias. O consequencialismo decorre do pensamento utilitarista, fundado em moral eudemonista, que considera o bem-estar de todos e não atendimento ao egoísmo de uma única pessoa, voltando-se assim para a produção de ações capazes de gerar a maior quantidade de bem-estar no meio, ou seja, solidariedade. E nessa atuada, o consequencialismo requer, em síntese, que as proposições decisórias sejam testadas por meio da antecipação de suas consequências e dos resultados possíveis no meio social. As consequências da decisão são mais importantes na tomada de decisões do que a preocupação com a aplicação automática e invariável, segundo o modelo genérico pré-existente do positivismo, que é fechado e indicativo por si só de uma solução. Por exemplo, analisemos uma situação em que um professor de religião, contratado por uma escola católica como organização de tendência, no exercício de sua liberdade de cátedra, ativamente manifesta-se perante os alunos como contrário ao aborto ou ao divórcio. Ele é professor de religião de uma escola católica, que é uma organização de tendência que foi contratado pela escola para ensinar aos alunos que foram ali matriculados pelo desejo ou vontade coletiva dos pais de que tivessem uma certa educação orientada por uma determinada ideologia. Que eu posso até não concordar, mas os pais querem que eles tenham acesso a essa ideologia. E faz parte do dogma católico, né? O respeito ao casamento, contrário ao divórcio, ainda que o divórcio ainda que o divórcio seja aceito civilmente, como também faz parte a contrariedade ao aborto. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu estou dizendo o que a Igreja Católica ela prega. O contexto revela tratar-se de situação em que os pais dos alunos então escolheram para sua formação uma educação voltada para os dogmas da Igreja Católica e que a contratação de professor junto à entidade educacional destinou-se precisamente ao ensino da religião católica. Então, os alunos conviverão em sociedade e poderão tirar das lições obtidas suas próprias conclusões. Mas contraria a boa-fé orientadora da contratação do professor espontaneamente dizer em sala de aula que, na visão dele, não é correta a orientação católica que deveria fazer parte do ensinamento correspondente à sua cátedra. Ele pode até discutir isso lá na Igreja Católica dele, mas não perante os alunos, porque ele não foi contratado para isso. Esse comportamento tanto se contrapõe à vontade coletiva dos pais dos alunos, que para eles procuraram uma educação voltada para os dogmas da Igreja Católica, como a boa-fé, que norteou a contratação do professor junto à entidade educacional para o ensino de religião católica. Entre o exercício da vontade individual e o respeito à vontade coletiva no contexto dos objetivos do contrato de trabalho, me parece que, nesse caso aqui, se sobrepõe à vontade coletiva. Então, o consequencialismo, ou seja, a consequência daquela atitude,
indica como melhor forma de solução para o conflito entre esses dois valores fundamentais a punição do professor como resposta à sua conduta. Se ele fosse professor de matemática, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele poderia chegar em sala de aula e dizer aquilo que ele quisesse, né? Lógico, sem criar outros problemas, mas como professor de religião, me parece que ele não tem essa opção. O antifundacionalismo, por sua vez, consiste na rejeição de discursos metafísicos, conceitos abstratos e categorias a priorísticas, dogmas e outras vertentes de pensamento como fundamento de sua decisão. Ou seja, na rejeição de crenças que não têm comprovação científica, fundamentos abstratos ou bases a priorísticas consideradas em si mesmas para a construção do conhecimento. Mas o antifundacionalismo não nega a crença, ela nega que ela possa ser a base da decisão a ser proferida. No exemplo que eu dei, a decisão não é orientada por dogma, e sim objetivamente pelo desrespeito à vontade coletiva dos pais dos alunos. Em outro exemplo, consideremos que a doutrina e a jurisprudência prioristicamente se orientam no sentido de que, em se tratando de trabalhador que é diabético e que, pela sua condição de saúde, vem a ter a sua perna amputada diante do acidente de trabalho, o empregador responde pelo fato por ter colocado a vítima na situação de infortúnio. No entanto, imagine-se que um trabalhador venha a sofrer um acidente de trabalho e, por crença religiosa, não admita a doação de sangue. E que venha a falecer não pelo acidente, sim por não ter recebido sangue. A solução deve ser a mesma do caso do trabalhador diabético? Esse é o dogma religioso a ser extirpado da decisão. Essa é a base a priorística normativa a ser afastada, fazendo com que o empregador responda pelo acidente, não pela morte do trabalhador, que não recebeu o sangue porque não quis, não importando o motivo, porque essa motivação não tem suporte científico. Aliás, a ciência salvaria a vida dele. A Lei 13.655 de 2018, que alterou, como disse a redação do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, aliás, até era lei de introdução ao Código Civil, numa visão concretista da decisão judicial, trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro a concepção pragmática e consequencialista. Manter uma indústria poluidora do meio ambiente numa comunidade apenas pelo fato de que ela ali se instalou anteriormente à população que se fixou em torno dela, seria a visão tradicional orientada pelo formalismo. Determinar o fechamento da indústria porque causa danos à comunidade também seria uma postura tradicional, igualmente ponderável. São inegáveis os fatos de que a indústria gera oportunidades de emprego e prestação de serviços para a comunidade, benefícios para a sociedade, tributos para o Estado e poluição do meio ambiente. Esses fatos são inegáveis. Argumentações para um lado ou outro, para decidir pela permanência ou fechamento da indústria no local com base no empirismo, foram por muito tempo consideradas bastante viáveis, a ponto de gerar conflitos jurisprudenciais que terminaram sendo decididos com base na anterioridade da instalação industrial. Direito de Vizinhança de Santiago Dantas, ele propõe exatamente isso. Contudo, numa visão contemporânea, pragmática e contextualizada do problema, a partir do momento em que se exige do magistrado a avaliação da repercussão social e econômica de sua decisão, isso obrigará ele a sopesar, de um lado, o fato da poluição e dos danos por ela causados pela continuidade da atividade, e, de outro, os empregos eliminados e a pobreza imposta à comunidade que dela depende, se a opção for pelo fechamento da indústria. A acomodação, a adaptação de interesses com a imposição de alterações no método produtivo, se possível, ou a alocação da comunidade em outra área, ainda que custosa, pode ser a solução que permita a continuidade sustentável da indústria no local. A indagação que se faz perante o que agora dispõe o artigo 20 da LINDB é se a preocupação do magistrado em suas decisões deve se limitar
a preservação dos valores elencados em nosso ordenamento ou se, ao contrário, deve também levar em consideração as consequências ou repercussões práticas ou econômicas. Os direitos fundamentais e garantias devem ser assegurados, evidentemente, pelo legislador na edição de normas jurídicas, pelo administrador ou controlador na execução de seus atos e pelo judiciário em suas decisões, cada um atuando dentro do seu quadrado, cada um atuando no princípio da separação de poderes, na preservação dos valores constitucionais dentro de seus limites. Sempre que o legislativo e o executivo, direto ou indiretamente, exorbitarem, estarão agindo de forma inconstitucional, cabendo ao judiciário, por meio do controle concentrado ou difuso, vedar tais práticas. Quanto ao judiciário, dele exige-se a mesma postura, com as correções de ajuste sendo feitas pelos tribunais hierarquicamente superiores, inclusive quanto às posturas ativistas. Se considerados forem apenas esses aspectos, a necessidade de avaliar na decisão as consequências jurídicas torna-se uma garantia para a sociedade, porque termina por influir na decisão a ser tomada e termina por influir na sua previsibilidade. Darei um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, contrariando a jurisprudência antiga, sedimentada no Tribunal Superior do Trabalho, de que a aposentadoria por tempo de serviço romperia o contrato de trabalho, porque, afinal de contas, não apenas ele contribuiu, mas, a partir de um determinado momento, ele se aposentando dá lugar ao mais jovem, que fez o Supremo Tribunal Federal? Decidiu em sentido contrário, no sentido de que a aposentadoria não rompe o contrato de trabalho. O contrato de trabalho continua apesar da aposentadoria. Essa decisão gerou, entre outras, as seguintes repercussões. Primeiro, o trabalhador aposentado só pode romper o contrato pedindo demissão. Verdade ou mentira? Ainda tem que cumprir aviso prévio, de 30 dias. Não obstante a percepção do benefício oficial de aposentadoria com complementação, se for o caso, com o privado, a preservação do contrato inibe a renovação no mercado de trabalho, inclusive pelo custo que a despedida representa para o empregador. Na pandemia, como o aposentado já recebia benefício previdenciário, não foi possível receber auxílio emergencial pela suspensão do contrato, muito menos complementação pelo salário reduzido, se mantido o contrato, criando uma diferenciação de tratamento entre o aposentado e não aposentado, que a decisão do STF de continuidade do contrato quis afastar. Então, se as consequências práticas daquela decisão, naquela oportunidade, tivessem sido consideradas, possivelmente a decisão teria se orientado em outro sentido. Outro exemplo. A Constituição Federal estabelece um mínimo de 6 horas de trabalho em turno, um máximo, perdão, e não um mínimo, de 6 horas de trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Ou seja, 4 turnos que se revezam, né? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, turno da madrugada. Nós temos aí 6 horas de trabalho, são 4 turnos, 6 vezes 4, 24 horas. Trata-se, afinal, esse revezamento constante de turnos que impede a programação de uma vida pessoal, familiar, social, né? O sujeito que vai fazer uma faculdade como? Um dia está trabalhando de manhã, outro dia está trabalhando de tarde, outro dia de noite, ou numa semana de um jeito, na outra semana de outro. Então, por isso que a Constituição fez essa limitação. Mas como a norma constitucional admite o ajuste de horário mediante norma coletiva de categorias profissional e econômica envolvidas, o Tribunal Superior do Trabalho, então, interpretou que é possível a prorrogação em 2 horas de trabalho. E aí, esse passou a ser, na verdade, com essa decisão do TST, o regime normal, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho são 3 turnos. Então, a gente colocou com essa decisão do TST na rua milhares de trabalhadores desempregados, ou seja, com um turno inteiro abortado. Pragmatismo jurídico poderia antever a melhor solução a ser adotada numa situação como essa.
Mais um, numa pequena padaria com 5 empregados, em razão de um acidente de trabalho, um dos empregados vem a óbito e discute-se em juízo a indenização por danos morais e materiais. Se a decisão fixar para efeito de danos morais um valor exorbitante em relação ao capital social da empresa, a consequência prática da decisão será o fechamento de suas portas, a eliminação dos empregos que proporciona, ainda que poucos, e a descontinuação da atividade econômica no local, em prejuízo da sociedade e do Estado, inclusive porque gerava tributos. Então, torna-se necessário ao magistrado que o magistrado se antecipe aos efeitos da decisão a ser proferida, avaliando suas consequências práticas. Bom, o pragmatismo ele não é imune a críticas, né? Inclusive porque fala-se muito que ele pode proporcionar o ativismo judicial. É, E esse é o perigo do pragmatismo. Mas eu penso que esses perigos são superáveis. A entidade interpretativa é necessária a criação da norma jurídica subjetiva destinada a ser aplicada ao caso concreto. E desde que a norma legal, a jurisprudência ou outras fontes de revelação do direito não sejam desprezados, e sim atualizados e adequados ao contexto, eu penso que essa questão pode ser absolutamente superada. É, e o pragmatismo dentro da análise econômica do direito. A análise econômica do direito corresponde ao emprego, e já vou me encaminhando para o final, dos instrumentos teóricos e empíricos econômicos, bem como das ciências afins para expandir a compreensão e alcance do direito no aperfeiçoamento do desenvolvimento, aplicação e avaliação das normas jurídicas, notadamente em relação às suas consequências. E sabemos que em relação a vários contratos, né, contrato de empreitada envolve custo, envolve análise econômica, contrato de seguro, transporte, geração de energia. E ainda temos, vamos pensar em outros temas, recuperação judicial, licitação, questões societárias, inventário, desapropriação, pensão e danos. Tudo isso envolve análise econômica do direito, cálculo de indenização, preço, preferência, enfim, tudo isso faz parte do currículo jurídico. Então, a análise econômica recai não apenas sobre as consequências diretas de uma decisão, como aquela de fechar a fábrica, que eu me referi antes, né? Mas nós temos que sempre utilizar técnicas de estudo das consequências econômicas das decisões jurídicas, mirando a eficiência alocativa e pressupondo a não intervenção estatal e a eleição da previsibilidade dos mercados contra outros argumentos. E por isso mesmo eu fiz aquela observação de início, que interpreta-se a favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Isso pode até não nos orientar unicamente como o sentido da vida, mas é preciso que nós levemos isso em consideração. Enquanto o Tribunal Superior do Trabalho, na interpretação da teoria social da proteção ao trabalhador, estava preocupado com o afastamento da precarização, por exemplo, no caso da terceirização, o Supremo Tribunal Federal, utilizando a teoria econômica na avaliação dos impactos dos freios impostos pelo TST no mercado, entendeu que devia liberar, considerando suficiente afastar do reconhecimento do vínculo direto os casos de fraude revelados pela subordinação e pessoalidade. São circunstâncias, né, que são necessárias avaliar. Por exemplo, em Portugal, Portugal nunca se preocupou com essa questão de terceirização, isso nunca passou, nunca foi um problema, nunca se pensou nisso, que pudesse haver restrição em relação à atividade fim, atividade meio. Isso é um debate que era um debate brasileiro. Portugal, no entanto, tem proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa que nós não temos. Então, são circunstâncias diferentes. Num caso, se preocupava
o TST tinha preocupação em relação à terceirização por circunstâncias particulares, enquanto em Portugal não tinha por outros freios e contrapesos. Em que pese a necessidade da proteção ao trabalhador, a análise econômica do direito não pode ser olvidada. Vou dar um último exemplo, já caminhando para encerrar. O artigo 449 da CLT, ele dispõe, aliás, até hoje, né, já devia ter sido alterada a sua redação. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Já não existe mais concordata, é a recuperação judicial, que já foi até atualizada recentemente, eu até participei da comissão de atualização. Então, interpretava-se que, em caso de falência ou antiga concordata, a venda de ativos caracterizava a sucessão. Então, se você vendesse empresa ou estabelecimento daquela atividade em recuperação judicial, no caso era concordata, quem comprasse assumia o passivo trabalhista. A mesma coisa no caso de falência. Só louco comprava um ativo de empresa falida, né? E isso significava, na prática, o seguinte: o empregado, o ex-empregado de empresa falida não recebia nada. Então, ele tinha uma proteção que estava lá na lei, no artigo 449, e na realidade da vida ele não tinha proteção nenhuma. Então, é preciso que numa decisão, na interpretação dos artigos 60 e 141 da Lei 11.101 de 2005, usando do pragmatismo jurídico, nós cheguemos à conclusão de que realmente não pode haver sucessão, porque essa sucessão simplesmente acaba sendo prejudicial ao trabalhador. É prejudicial à empresa para efeito de recuperação, o que torna prejudicial para o próprio trabalhador, e é prejudicial também para efeito de falência. E foi essa a interpretação que, tempos atrás, né, em 2006, 2007, na época da falência da Varig, foi dada essa interpretação pelo ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e todo mundo se horrorizou. E foi talvez a primeira decisão do STF contra a linha jurisprudencial que o Tribunal Superior do Trabalho protetivamente vinha adotando. O mundo mudou. A reforma trabalhista é uma consequência dessa mudança. O que é possível discutir em relação à reforma trabalhista foi a falta de debate, falta de diálogo com o que foi feito. Era preciso reformar. Aliás, era preciso reformar muito mais do que foi reformado, né? Muita coisa precisava ter entrado ali e não entrou. A liberdade, a pluralidade sindical, né? Nós continuamos a ter a unicidade sindical, previsão de meios de financiamento do sindicato, porque simplesmente se cortou abruptamente a contribuição sindical, uma regulação da remuneração por produção ou tarefa, e vai por aí afora. Muita coisa precisava ter sido feita e não foi feita. Por outro lado, os efeitos de várias regulações poderiam ter levado a um patamar de aceitação muito melhor da reforma. Faltou debate, essa que é a verdade. Faltou debate. Agora, que a reforma era necessária, era necessária. E é preciso agora, então, que esses dispositivos da reforma eles sejam aplicados de forma pragmática. E aplicar de forma pragmática é simplesmente contextualizar o problema e, de forma consequencial, o magistrado ele antecipar os efeitos da decisão que ele vai proferir, a fim de que aquela decisão ela seja a mais otimizada possível e que ela não venha a gerar efeitos fora da curva. Ou seja,
ela esteja dentro da previsibilidade, mas dentro da melhor previsibilidade possível, que uma decisão pode gerar. Fico à disposição, para eventuais esclarecimentos e agradeço imensamente a atenção.